uma festa que está centralizada em Yeshua, não é? Então a palavra diz em Romanos 9 que todo aquele não judeu que está em Cristo, a igreja era para estar fazendo isso. A igreja está aqui celebrando outras coisas, mas era para estar hoje. Hoje é o dia bíblico, é o 15º dia de Aviv, é o dia que comemora a Páscoa, o primeiro dia do ano litúrgico. Hoje é o primeiro dia do calendário litúrgico, né, que começam todas as festas, sai a partir do dia de hoje. Então ela está centrada em Yeshua, que é o nosso Cordeiro Pascual. Também podemos celebrar porque em Yeshua, os não-judeus em Yeshua foram enxertados no oliveira que é Israel e participam das mesmas bênçãos, das mesmas promessas e da mesma aliança. Yeshua, Jesus, celebrou com seus discípulos esta festa. Ora, se somos seguidores dele, nós também podemos celebrar, não é? Páscoa quer dizer em hebraico passagem, ou seja, uma passagem da escravidão para a libertação. E é uma festa também que marca um tempo, marca o passado, marca o presente como estatuto perpétuo e marca também o futuro, quando o Senhor ressurreto, Yeshua, voltará. Bom, eu estou falando um pouquinho mais depressa, porque nós já falamos hoje de manhã e também nós já todo ano celebrando, então nós fazemos isso em carinho a você que está aqui nos visitando pela primeira vez. É uma festa que comemora o ser livre, né? Saindo da escravidão e caminhando no deserto para a terra de Canaã. Então, é ser liberto para servir. Eu saio do pecado para. Então, essas preposições são importantes. Páscoa é sair Pentecoste é ser livre para servir ao Senhor. Yeshua inaugurou a Santa Ceia numa festa como essa, não é? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Também é um ato profético, e aqui eu quero falar com muita propriedade, aqui que está a cura dessa noite. Esta festa, esta mesa, tem um sentido profundo e muito forte. Está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 12, que diz que quando eu celebro a Páscoa, esta mesa com ervas amargas, com as raízes amargas, eu declaro, está em Gênesis 12, 12, você pode acompanhar aí, eu declaro juízo aos deuses, aos demônios locais. Como nós precisamos dessa festa? Os demônios locais daqui, do bairro da Pampulha, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, também do seu lar, de sua família, são demônios, são deuses. Então, quando eu ponho essa mesa, não é, eu trago julgamento a esses demônios locais. E como o Brasil precisa dessa Páscoa, como o Brasil precisa desta passagem, sair da corrupção, sair desse sistema horrendo que estamos vivendo. É uma festa onde toda a família participa, né? Todos participam, e também nós, como messiânico, não podemos deixar de falar que é a ressurreição de Yeshua. Não é? Yeshua, nosso Cordeiro Pascal, não é? Saiu da morte para a vida, ele passou da morte para a vida, e não foi um defunto que ressuscitou, foi uma transformação. Ele venceu a morte, mas não viveu do jeito que ele vivia. Hoje ele vive num nível muito mais elevado, e nele nós também teremos um dia a nossa ressurreição. Então, eu pedindo ao Senhor para esta festa, o que ele queria? Então, eu vou sentir no meu espírito que nós devemos celebrar essa festa para você, a sua passagem. Eu tenho absoluta certeza que você se encontra numa posição e você pode estar melhor daqui a alguns minutos. Amém? É uma passagem. Eu não sei o que está te afligindo, eu não sei o que está te preocupando, ou é o emprego, ou é uma enfermidade, ou é uma cura, eu não sei o que você precisa, ou é uma revelação, ou é uma decisão que você precisa tomar. Então eu quero, hoje, celebrar a festa para você, mas também quero que você não fique sozinho e que a sua família também seja abençoada. Eu também quero que a nossa congregação seja abençoada e também quero que o Brasil passe por essa Páscoa, que nós estamos aqui com essa mesa julgando todo espírito de corrupção
E nós queremos que o Brasil volte a crescer. Volte a crescer e que o Senhor tire e puna aqueles que roubaram dos cofres públicos. Sejam eles detentos, sejam presos, devolvam, depois podem ser salvos. Mas primeiro vai restituir. Isso é justiça. Nós trabalhamos e alguém vem e rouba. E para o país, são 10 milhões de desempregados. Mas o que é isso? Onde é que está a justiça de Deus? Então temos que orar com muita sabedoria. Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu quero que essa plena passagem para você. Gente, não tem como eu celebrar a Páscoa. Graças a Hashem, diga, graças a Hashem, eu sou seguidor de Yeshua. Porque os judeus no mundo todo ontem fizeram isso, aqueles que não creem em Yeshua, eles fizeram só o passado, só o memorial, não é assim? Só o memorial que o Eterno ordenou uma festa eterna, memorialmente eterna. A cada ano se celebra. Mas eu dou graças a Deus, porque eu posso celebrar no passado, eu posso celebrar no presente, como estou fazendo, e posso celebrar essa festa profetizando o futuro, a volta do Mashiach, o ressurreto, que venceu a morte e virá para reinar. Então a Páscoa continua, a Páscoa não para numa data, ela é uma data de início, mas ela continua. Então vamos lá, graças ao Senhor eu celebro a passagem das trevas, da vida que nós vivíamos sem Yeshua, para uma vida com Yeshua. Lá em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala que na outrora nós vivíamos em nossos delitos e nossos pecados, afastados da casa de Israel, mas agora em Yeshua eu cheguei perto, eu nasci de novo, não é? Então, esta festa de Páscoa é o novo nascimento. Assim como o povo hebreu saiu da escravidão para a libertação, assim também eu deixei o pecado, nasci de novo, não é? E passei a viver as promessas do Senhor como novo nascimento. Então, o ser livre, a palavra ser livre é importante. Então, eu sou livre nesse momento da natureza do pecado. Olha para mim, olha para mim. Yeshua, esse é um erro tremendo que os cristãos fazem. Yeshua morreu para todo mundo, mas não quer dizer que todo mundo seja salvo. Quantas religiões cristãs pregam que todo mundo está salvo? Não é assim. Ele morreu para todos, mas aqueles que o receberem serão feitos, considerados, João 1,12, filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, somos criatura de Deus, mas a partir da hora que eu nasço de novo, recebo Yeshua, não é? Eu passo a ser filho de Deus. E ele trata não com os meus pecados. Olha que interessante. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo ou o pecado do mundo. Ele trabalha com a natureza do pecado. Então nós vamos ver que nós temos que tirar essa natureza. Então nós que nascemos de novo, as obras da carne são vencidas. Podemos pecar, mas como casualidade. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado, como por exemplo a mentira. Não é verdade? Crente falando a mentira, crente que dá cheque sem fundo, crente que é enrolado. Não é verdade? Crente que está na lascívia, na pornografia, na internet, crente que pratica bebedice, olha, eu estou falando sério, crente que se embriagam, isso é obra da carne, isso não combina com aquele que foi tratado a natureza do pecado. Crentes que fazem e praticam a maledicência, falar mal do irmão, não é? Então não se pode chamar um irmão de mentiroso, não se pode chamar o irmão de ladrão, não se pode chamar um irmão de qualquer palavrão como tolo, torpe, burro, imbecil, idiota. São palavras que a Bíblia fala, não chame o irmão de tolo. Olha que chamar o irmão de bobo já não pode. Imagina uma irmã virar para outra e chamá-la de Jezabel. Gente, isso é muito grave, isso é um pecado terrível, tremendo.
Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode. Então a maledicência, a inveja, o orgulho, a soberba, a arrogância, essas obras da carne, não combinam mais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 1 João fala, se nós incorremos nesse pecado, Ele é poderoso para nos perdoar. E Yeshua é o nosso advogado que está junto ao Pai. Então, nessa festa de Páscoa, eu quero você sendo liberto das prisões da sua alma, não é? Você sendo liberto da depressão, diga amém. Você sendo liberto da solidão, diga amém. Eu não sei se é o seu caso, da tristeza, do desânimo, das desesperanças. Gente, se eu tenho fé, eu tenho esperança. Bastou ter fé para ter esperança, não é? Então eu quero viver sendo fortalecido na fé, mas eu quero também viver a esperança. A esperança me sustenta, a esperança me alimenta, dias melhores virão, diga amém. Então eu tenho que trabalhar com ansiedade, com a amargura, com a falta de relacionamento, não é verdade? Então eu preciso dessa Páscoa, não é? E eu preciso também ser liberto das coisas do mundo. Então essa é a Páscoa que eu quero para você. E enquanto eu estiver falando, vai conversando com Deus, vai falando aí, Senhor, eu preciso vencer o vício, eu preciso controlar a minha boca, não é? Eu já contei isso aqui, eu lembro quando eu me converti, eu frequentava uma igreja e lá eu via as pessoas sendo batizadas. E uma dessas mulheres foi sendo batizada e lá no altar, é muito comum aqui assim no altar ter um batistério, né? Eles enchiam de água e tal, e a mulher batizou com a língua para fora. E aí o pastor falou, fecha a boca, irmã, você vai beber água. Ela falou assim, eu quero batizar essa língua maldita. Não é? Então eu entendo a cabecinha dessa irmã, ela tinha um grave problema de maledicência. Tiago fala que a língua é como um leme de navio, o leme tão pequenininho, o navio tão grande, mas é capaz de mover, é capaz de virar, é capaz de causar um estrago. Não é verdade? Então nós queremos profetizar aqui nessa noite, não é? Que no meio da congregação Hatzion, no meio dos irmãos da BN, não há maledicência, ninguém vai julgar, ninguém vai falar, olha, você tem o direito de crer e de não crer, você tem o direito de entender uma doutrina, como também concordar ou não concordar, mas você não tem o direito de julgar ninguém. Não é verdade? Então eu estou muito feliz que essa Páscoa, eu falei isso hoje de manhã, eu estou sentindo muito tranquilo, muito leve, não é? Estamos leves, Deus está nos abençoando, né? E não temos maledicência no nosso meio. E ser liberto das coisas do mundo. Porque o mundo, por exemplo, a avareza, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Podemos ser prósperos, ganhar dinheiro, mas não podemos ter amor a essas coisas, porque isso pode nos prender e nos roubar. Para a sua família, o que é que eu quero? Eu quero que você nasça de novo também, não é? Os seus entes queridos, seu filho. Talvez hoje você tenha um filho que está desviado do Evangelho, uma filha, e eu quero colocar o nome dele. Se existe alguém aqui, ou pela internet, que está sofrendo com o filho desviado, fale o nome dele agora, porque é Páscoa. Eu quero que seu filho, o meu filho, passe das trevas para a luz, porque a semente nele foi implantada. Também queremos profetizar a cura, né, saindo da enfermidade para a saúde. Então eu quero também profetizar seu lar como parte do reino de Deus. O seu lar vai valer, diga, no meu lar, na minha casa, é um pedacinho do céu. Ali valem as leis do reino dos céus. Ali é um local santificado, as leis divinas, né? Eu quero ali e profetizo isso, a sua casa é a sua primeira igreja, não é verdade? Depois, ser verdadeira igreja, uma casa de oração, não é? Irmãos, eu tenho tanto ciúme da minha casa. É um ciúme que eu tenho de zelo. A palavra ciúme quer dizer zelo, não é? No bom sentido. Então, eu quero ali, cada milímetro quadrado, cada centímetro quadrado, eu consagro ao Senhor. As panelas são sagradas. O fogão que faz a nossa comida, o micro-ondas que é uma bênção, principalmente para as mulheres, né? Que não tem tanto tempo, não é verdade? Até um varal que seca a roupa, eu agradeço a Deus,
Não é verdade? Então, meu irmão, a sua casa é a sua primeira igreja, a sua família, não é? Então, nós queremos ver que o lugar de paz, alegria, de cooperação mútua, de relacionamento, se você não consegue relacionar com o irmão que está dentro da sua casa, como é que você vai relacionar com a igreja? E agora eu quero profetizar para a nossa sinagoga, a Hatzion, não é? E quero abençoar você também que está aí nos assistindo agora pela TV Sião. Eu quero profetizar a Hatzion, um lugar santo para aprendizagem da palavra. Você pode dizer amém? Nós queremos, as crianças, viram que lindo as crianças, cantando em hebraico, na língua de Yeshua, de cor, sem ler. A maioria dessas crianças, a maioria não sei, mas algumas tão pequenininhas que nem sabe ler, mas sabe profetizar, sabe cantar a palavra do Senhor. Então eu quero profetizar hoje também uma Páscoa, uma passagem, não é? Nosso local é santo, a nossa liturgia, que seja nosso culto, a nossa adoração pública, nós queremos um local, queremos que a Hatzion passe em harmonia, não é? Todo mundo em comunhão, todo mundo aqui orando um pelos outros, local de milagre e de grande comunhão. Ô irmão, eu não sei se está me assistindo, Mauricélia, desculpe eu falar o seu nome, mas esse meio dessa irmã me encantou. Eu fiquei tão feliz. Se você estiver me assistindo lá de Sorocaba, meu abraço para você. Eu tenho orado por você todas as madrugadas quando eu acordo, eu tenho uma lista de oração e eu pus seu nome lá. Essa irmã tentou falar comigo várias vezes, mas você sabe, eu sou muito ocupado e sempre estou em reunião. E aí, quando foi outro dia, eu não sei se foi a Ana, falou comigo, olha, essa mulher já ligou mais de 10 vezes. Eu falei, o quê? 10? E você sempre fala que eu não posso atender? Não, me dá o telefone dela, eu vou ligar. E liguei. E quando eu liguei, ela falou assim, eu quero falar só com o Rabino, só quero falar com ele. E aí eu falei, pois é, o Marcelo falando. Era o Rabino, eu falei, sou eu mesmo. Ela falou assim, que você... Me desculpa, minha irmã, você já ligou mais de 10 vezes, mas você sabe, é difícil, eu estou recebendo seu recado praticamente agora que você ligou 10 vezes. Aí ela falou assim, qual é o problema? Ela falou assim, eu estou com trombose nas 2 pernas. E eu venho fazer cirurgia, estou com essa cirurgia marcada, estou com o meu exame aqui. E falei, e daí? E daí, se o seu orar, eu vou ser curada. Aí eu peguei, pensei bem, falei, eu orar? Mas vou fazer isso agora, não é? E orei na fé dela, porque eu estava cheio de papel, gente me esperando, aquela confusão, mas eu falei, não, ela ligou 10 vezes, essa mulher é uma mulher de fé. Aí eu fechei a porta, pedi o pessoal que me esperasse lá fora, eu peguei o telefone e fechei os meus olhos e falei, Mauricélia, eu repreendo essa trombose, esse coágulo, esse aí que você está e tal, e a perna inchada, doendo, dores. E eu orei ali com aquela irmã e falei, olha, qualquer coisa você me liga de novo. Mas eu falei, mas vai ao médico. Falei, não, eu não volto mais ao médico. Falei, não, mas você tem que voltar, vai lá, faz o exame de novo, vê lá. Para que você vai operar? Pede ao médico novos exames, novo ultrassom. Porque o senhor pediu, eu vou fazer. E aí, irmãos, está aqui, ó, posso mostrar para vocês. A mulher mandou e-mail para mim com o exame do laboratório, resultado, as 2 tromboses na perna desapareceram. Está aqui. Está aqui. Eu pedi até a Ana. Cadê a Ana? Está aí? Eu falei, Ana, coloca isso na TV Sião, nós temos testemunho na TV Sião, né? Você pode ver que toda semana, você que está me assistindo aí, tem um testemunhozinho lá. Toda semana nós colocamos um. Então você, Mauricélia, que está me ouvindo, Deus te abençoe. A sua fé realmente te salvou, a fé em Yeshua. Então eu vejo esses milagres, a congregação fazendo milagres, não é? Eu tenho orado pela minha irmã Osanália, que é a nossa cofundadora desse trabalho, não é? 20 anos conosco, está ali de óculos escuros. Eu quero mandar essa infecção embora em nome de Yeshua, que seus olhos sejam livres dessa bactéria terrível, não é verdade? Eu creio nisso. Páscoa é passagem da enfermidade para a saúde, amém? É passagem. E eu creio nessa passagem, eu creio nessa mesa, eu creio nisso aqui, porque Deus mandou. É um local de paz, a nossa sinagoga, alegria, de amor e perdão entre os irmãos. Então não quero ver irmão contra irmão, irmão falando de irmão, não. Isso aconteceu, foi passado.
mas agora o Senhor está fazendo algo novo aqui conosco. Agora, pelo Brasil, para a gente encerrar e passar para a cerimônia. Vamos orar pelo Brasil agora. Estenda sua mão para o Brasil. Você quer saber onde é que está Brasília? Atrás de você. Aqui é o leste, lá é o oeste. Faz assim com a mão lá para trás, ó, isso. Diga, em nome de Yeshua, nós julgamos os demônios locais da corrupção que está assolando o nosso país. Nós queremos governantes tementes a Deus. Diga, nós queremos. Nós tiramos o Brasil da corrupção, proclamamos o fim da corrupção, declaramos ser uma nação dos seguidores de Yeshua, declaramos o Brasil forte, fala forte, próspero, seguro, que trata dignamente o seu povo, uma nação de destaque mundial. Daqui para frente, o Brasil não será mais o mesmo, porque Deus ouvirá as nossas orações, em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Bom, e agora vamos passar então para a nossa celebração. Aqui nós temos esse prato chamado quereá, tem esses elementos, não é? E nós vamos apresentar cada elemento. Aqui eu tenho as maçot, então aqui, ó, 3 maçot, nós vamos explicar. Aqui eu tenho 4 cálices, mais um do lado de fora, que é o cálice de Elias. Então eu quero começar a Páscoa com vocês. Primeiramente que a gente faz é tomar o primeiro cálice. Este cálice é o cálice da santificação, tá certo? É o cálice da santificação. Olha lá, é o primeiro, esse aqui, ó. E esse é baseado em Êxodo, capítulo 6, que fala assim: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor que tirei, ou seja, vos santifico e tiro debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei, trarei libertação da sua servidão, resgatarei você, dando você redenção, a palavra aqui é goaleino, redenção, não é? E com grandes manifestações de julgamento aos demônios do Egito, eu tomava-os-ei como meu povo de adoção, ou seja, em adoração. Então, por isso que nós temos 4 cálices, é porque é baseado em Êxodos. Muitas vezes as pessoas falam, o Marcelo está com um judaísmo bravo lá. Não, tudo isso aqui é bíblico. Não tem nada nessa mesa que não seja bíblico. Entendeu? Inspirado pelo Espírito Santo. Então, esse é o cálice da santificação. Nós não podemos fazer nada sem santificar. E santificar quer dizer separar. Vamos santificar hoje, essa noite, a sua vida. Coloque a mão no seu coração, do lado esquerdo do seu tórax, e diga: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafem. Amém. Bendito seja o Senhor, não é? Rei do universo, que tira da videira o seu fruto. Lehaim, eu profetizo a vida, a santidade em cada lar, em cada vida e ao nosso país. Lehaim. Lá se foi o primeiro cálice. Ainda você vai beber muito hoje, pelo menos eu. Não é? Então, nós demos a bênção. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos fazer a lavagem das mãos. Yeshua fez isso, lavou as mãos. Toda a mesa de Páscoa tem uma vasilha de água, tem aqui, só que Yeshua cingiu com essa toalha, não essa, né, uma toalha maior, e além de lavar as mãos, ele lavou os pés. Ele foi além da Torá, ele foi além da lei. A lei manda lavar a mão, vou fazer, de santificação, de purificação, mas eu vou lavar os pés em humildade um para os outros. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que seja maior, quer ser o maior, seja aquele que sirva, disse Yeshua. Então eu vou fazer isso, né? Provavelmente Yeshua deu a mesma bênção, que essa bênção tem mais de 2000 anos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav besivan, al nehilat Yadaim. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos ordenou, através de seus mandamentos, a lavagem de nossas mãos em purificação, celebrando aí a pureza
do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, eu tenho aqui o carpaz. Então, carpaz pode ser o salsão. Eu tenho aqui um salsão na minha mão, não é? É um pequeno pedaço de salsão. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse salsão. Nós temos a bênção dele também, não é? Eu vou pegar um pedacinho de salsão. E esse salsão, eu vou mergulhar na água salgada. Olha aqui, ó. O pessoal está focalizando aí, a câmera está pegando aqui. Então, aqui, ó, estou mergulhando na água salgada, né? Então, eu mergulho na água salgada. Na Bíblia fala, né? Mergulharam no copo de Yeshua, mergulharam lá, né? Foi o Haroset que enfiaram o pão, né? Mas também se molha para lembrar as lágrimas do Egito, a vida de escravidão. E eu lembro a vida de pecado. A nossa vida atrás de pecado me fez muitas lágrimas serem derramadas, não é assim? Então, graças ao Senhor, eu recordo. E agora eu sei que a amargura do pecado, por isso que isso aqui é ervas amargas, para lembrar da escravidão, quando eu era sob jugo, quando eu não tinha meu livre-arbítrio, e nós tínhamos na nossa vida, mas optávamos pelo lado ruim das coisas, não é verdade? O lado do pecado. Mas, então, eu molho nessa água salgada para lembrar as lágrimas, porque todo pecado tem consequência. Todo pecado você sofre. Não tem um pecado, se você cometer, que você não vai pagar por ele. E eu quero valer-me da redenção em Yeshua, em nome dele. Vamos dar a bênção? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hadamah. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da terra. E agora eu vou pegar a maçã do meio. A maçã do meio. Aqui tem 3 maçotos. A de Abraão, a que tipifica Isaac, que é a do meio, e a de Jacó, que é essa aqui, ó. A de Jacó está aqui, ó. Mas a gente hoje entende essas coisas. Talvez se você perguntar a um judeu, por que você pega do meio? Ele fala, não, a tradição manda pegar, não se fala nisso, pega do meio. Eu sei, porque Yeshua pegou o de Isaac. Porque Isaac no monte Moriá ia ser sacrificado e apareceu o quê? Um cordeiro. E esse cordeiro representa isso aqui. Aquele que morreria por nós, o Filho de Deus. Abraão deu seu filho, assim como Deus também deu seu filho. Por isso Yeshua pegou isso e partiu, dizendo, aí nesse momento, o que ele faz? Ele não só dá a bênção, mas institui a ceia, que é o memorial para ele. Mas a ceia não substitui a Páscoa. São 2 festas. Uma é a ceia que ele instituiu, numa cerimônia onde tinha pão e vinho. E ele pega o pão. E esse pão do meio, ele é interessante, porque, olha aqui, o pão do meio é uma das partes que será o afikoman, não é? Que é esse aqui, ó. Então eu vou pedir ao pastor Jaime, que vai esconder o afikoman, e a criança que achar vai ganhar um presente, não é? Essa é a tradição. As crianças escondem, uma pessoa esconde o afikoman, que é aquela outra metade, não é? É uma tradição. Mas para nós, essa tradição, o afikoman, aqui está aqui, eu vou te dar. Eu vou embrulhar. Não, alguém, enquanto eu estou falando, alguém vai arrumar um guardanapo aí para embrulhar aqui. Alguém arruma para mim, por favor, um guardanapo. Então, olha para mim, olha para mim. O afikoman representa o Messias, que ele está escondido para o judeu, mas para nós está escondido? Não, para nós ele é revelado, ele é o Mashiach que eu creio nele, não é verdade? Então esse afikoman a gente faz mais para agradar a criança e presentear uma criança e dizer, olha, assim como você achou esse afikoman, um dia você vai achar Yeshua no seu coração. Tá certo? Porque ele vai ter que nascer de novo. Amém? Então, o Jaime vai esconder, espero que não seja dentro do meu gabinete, no armário muito alto, mas se seja um local bem fácil, que as crianças possam encontrar esse afikoman. Mas não vão ficar olhando para ele, as crianças não vão. Então você vai esconder o afikoman, a criança que achar depois do culto vai vir aqui. Então vamos dar a bênção? Vamos dar a bênção? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz,
Amém. Bechem, Yeshua, Hamashia. Então, nessa hora, a gente come um pedacinho da maçã. Bom, aqui tem uma guide, é um ovo. Aí muita gente me escreveu essa semana, que heresia é essa? Vocês pregam contra o ovo da Páscoa e põem um ovo na mesa? Olha, não tem nada a ver com o ovo da Páscoa. Esse ovo não simboliza símbolo da fertilidade, nada disso. Esse ovo simboliza o luto. O judeu, depois que teve o templo destruído, ele pegou o ovo, que é uma célula, né? Ou seja, o templo voltará a ser reconstruído. Assim como o ovo tem uma vida, o nosso templo voltará a ter vida, não é? E sacrifício. E nós sabemos que isso vai acontecer quando Yeshua voltar. Então essa é a história do ovo. É um ovo cozido que a gente pode comer depois. A criança que achar o aficomã vai ganhar um ovo para comer o ovo. Bom, mas talvez eu vou dar um dinheirinho, vamos ver se é possível, né? Muito bem, agora nós temos o segundo cálice, agora, né, você fazendo isso em casa, vocês estão entendendo como é que é a cerimônia? Em casa você faz isso, comendo e tal, né? Aí em casa agora você vai pegar o cálice, que é chamado o cálice da libertação, também chamado cálice da aflição, né? A aflição que daria lugar a uma vida livre da escravidão para a liberdade. E hoje eu quero levantar esse cálice, porque o cálice da libertação. Você nasceu de novo, mas não quer dizer que você foi totalmente liberto. Tem áreas da nossa alma, né? Se Deus não tivesse a Torá é para a nossa restauração de nossa alma, diz o rei Davi. A Torá é perfeita e restaura os seus problemas de alma. Não é problema de físico, né? Problema de alma, de mente. E aí entra a depressão, insegurança, ansiedade, essas coisas todas, solidão, tristeza. Eu não sei, mas você precisa da libertação. Porque a nossa vida, você não consegue restaurar tudo de uma vez. Por mais que você tenha 28 anos, o pastor Gêmeo tem 40 anos de crente. Eu vou conversar com a Deusuíta depois, para saber aonde ele pode melhorar um pouquinho. Vai ter alguma área? Vai. Então, é a libertação. E eu quero profetizar. Então, você que está aqui agora, preste atenção, pense em você. Essa festa não é para a televisão ver, é para você. Qual a área você precisa se libertar? Talvez trabalhar com a paciência, talvez trabalhar com a tolerância, talvez trabalhar com a linguinha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amém. Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo, que tira da videira o seu fruto, em nome de Yeshua, Lehaim, a vida. Profetizando a sua e a nossa libertação. Agora, nós vamos dar a bênção da maçã, não é? Nós vamos dar a bênção da maçã, que diz assim, nós acabamos de dar, nós já comemos o pão, então vamos dar a segunda bênção. Qual é a segunda bênção? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tanto santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a comer o pão da maçã. Depois vocês podem vir aqui e comer o pão. Muito bom. Vamos agora passar para o maror. Além das ervas amargas, nós temos o maror. O maror são as raízes amargas. Esse é mais forte do que as ervas, mas se come junto. E esse aqui representado pelo gengibre, ele é realmente amargo. E nós vamos lembrar da nossa amargura do pecado antes de conhecermos Yeshua. E nós vamos dar a bênção sobre essa raiz, dizendo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat maror. Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste a comer o maror. É bíblico, manda comer. E agora, ele vai comer o maror, e eu vou comer, e isso é muito ruim. E eu vou pedir perdão para comer só um pedacinho,
porque realmente é amargo. Mas ao mesmo tempo, fez aquela cara horrível, nós vamos fazer um sanduíche de maçã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a maçã, pôr a erva amarga aqui, vou passar no harocê. O harocê é essa pasta feita de uva, passas, nozes, que representa o barro que era amassado pelo povo no Egito, na escravidão. E é feito com mel, então é super doce. Então, aquilo que é amargo, não é? Com pão, que é o nosso alimento principal, e com a pasta, vai se tornar doce. E eu consigo vencer a amargura com a doçura de Yeshua, com a graça dele. E a graça dele é doce. Então, seja qual for o seu amargo, seja qual for a sua amargura, seu ressentimento, seu problema, eu posso transformá-lo em doçura através da graça de Yeshua. O harocê, Deus pode transformar situações amargas em grandes bênçãos. Por isso, alegrai-vos. E nós sabemos que a palavra nos manda alegrar na tribulação, porque Ele está conosco. A palavra de Deus não promete cura para você. Não, cura Ele não promete. Por isso tem muitos crentes doentes. Mas Ele promete que estaria com você na enfermidade, que estaria com você no principal problema que está te angustiando. E essa é a palavra do Senhor. E agora eu quero dizer o seguinte, a gente pega um pedaço da maçã, eu fiz um sanduíche, mas eu poderia pegar só o maçã, passar no harocê e comer com o maror. Agora, o que nós vamos fazer? Nós deixamos aquele aficomã, e tem uma oração, assim fez Hilel, nos dias de Beit Hamikades. Combinaremos a oferta de Pêssah, a maçã e o maror, e comeremos todos esses elementos juntos, como foi dito, e comerão o maçoto com ervas amargas. Está vendo? Então manda comer junto, por isso que nós comemos junto. Bom, nesse exato momento, na sua casa, você vai comer mesmo a ceia. Nós comemos o cordeiro, o judeu não come cordeiro, porque o cordeiro ainda, primeiro, não tem um templo, e segundo, é o Messias. Eles não creem que Yeshua é o Messias, então eles não comem, eles comem peixe, ave, mas não, nós comemos o cordeiro. Porque a Bíblia mandou comer o cordeiro. E nós podemos comer o cordeiro, porque nós estamos em Yeshua. E aí, nós fazemos isso, fazemos a nossa surran orer, que é a nossa refeição. E agora, eu vou pegar o terceiro cálice. E este cálice é o terceiro. Vocês estão vendo que ele é mais bonito, estão vendo? Que ele está destacado no meio dos outros. É um cálice de prata. Isso é prata. Isso não é imitação. Esse aqui é aço inox. Não, esse aqui é prata. E a prata fala de Kassef, em hebraico, que vem o símbolo da redenção. E Yeshua, na hora de instituir a ceia, ele pegou este cálice, que é também chamado cálice da redenção, está lá em Coríntios, ou cálice da bênção. Olha que a igreja cristã, católica, evangélica, perdeu toda essa significância. Não é? Perdeu, não sabe o que é um cálice da bênção, perderam. Não é? Perderam. Essa festa foi proibida no concílio de Antioquia, no ano 383 depois de Cristo. A Igreja Católica reuniu e fez um documento, uma bula, varrendo, acabando com essa festa. Então a igreja do Senhor Yeshua celebrava isso aqui até o ano 383 depois de Cristo, quando o concílio de Antioquia quebrou isso aqui. E esse é o cálice da salvação, é o cálice da bênção, com esse cálice que Yeshua instituiu a ordenança da ceia, não é verdade? E vamos dar a bênção então? Essa é a bênção realmente, o cálice da bênção. Aqui eu me aproprio de toda a minha liberdade. Aqui eu saí do Egito, mas será que eu alcancei que a minha mente também saiu? Será que a minha mente não está lembrando o Egito? Será que eu não estou preso a nada desse mundo? Então eu declaro a bênção sobre a minha vida, sobre o nível de espiritualidade em Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amém. Lehaim. Feito o terceiro cálice, nós temos uma menção a esse cálice que está por fora, está vendo? Este é o cálice chamado cálice de Cos Eliarro, o cálice de Elias.
Olha como é que o judaísmo é simbólico. Malaquias fala que o Messias não vem sem primeiro vir Elias. E esse Elias, João Batista tipificou esse profeta Elias. Então, João Batista veio no espírito de Elias, diz Yeshua, né, para que Yeshua manifestasse o seu poder como Messias. E até hoje os judeus põem esse cálice de Elias e deixam esse cálice aqui e abre a porta para que o Elias entre e venha, simbolicamente, para que o Messias volte, ou para que o Messias venha. Mas para nós, por que nós mantemos o cálice de Elias? Porque Apocalipse fala que antes do Messias voltar, virá Elias. O Elias vem. E nós sabemos agora, pela palavra, que Elias não passou pela morte. 2 pessoas na Bíblia não morreram, foram trasladados ao céu, Elias e Enoque. É possível, em Apocalipse, que as 2 testemunhas de Apocalipse, um seja Elias. E ele voltará para morrer, porque no céu não pode ter gente, né? E Yeshua morreu, ele está ressurreto, Elias não. Então ele virá com Enoque, os 2 foram trasladados ao céu para que viesse no tempo do Mashiach, a terra morresse e aqui fossem ressurretos para que o Messias voltar. E a Bíblia fala que todo olho verá. Eu fico imaginando a CNN, né? TV americana lá, as 2 testemunhas no centro de Jerusalém ressuscitando, e o mundo crerá. Yeshua voltando e Elias. Então, esse é o caso de Elias, fica aqui como memória que o Messias está chegando. E finalmente, já encerrando, nós vemos que ao 4º cálice. O 4º cálice é chamado da adoção ou o louvor, ou também chamado cálice de Halel. Este foi o cálice que Yeshua utilizou para anunciar que ele não beberia mais do cálice, nem comeria mais do pão, até que venha o reino de Deus. Por que nós sabemos que é esse aqui? Lá em Lucas 22, 18, fala que Yeshua pegou um cálice e falou, peraí, um não, o último. Porque você falou que não beberia mais, é o último. Ele estava encerrando a festa, ele estava encerrando o Seder. E quando ele encerrou, ele pegou o último cálice, que é o cálice da alegria, isso tem muito a ver com ele, né? O reino de Deus. Falou assim, eu não vou beber mais com vocês, tá bom? Eu vou morrer daqui 2 dias, serei crucificado, vou ressuscitar, mas eu voltarei. Eu voltarei quando vocês disserem, Baruch Rabá Beshem Adonai. Este foi as palavras de Yeshua, como os judeus disserem, Baruch Rabá Beshem Adonai. E eu quero dar a bênção, já encerrando com vocês, dizendo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch Beshem Adonai. Volte, Senhor Yeshua. Amém. Agora, na página 20, eu quero fazer essa oração. É o Dayenu, e você vai cantar. Ilu hotzi hatzianu mismishraim, hotzianu mismishraim. Dayenu, 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 Dayenu. Dayenu quer dizer, já seria sido suficiente. Quão grande é a bondade de Deus para conosco. Por cada um dos seus atos de misericórdia e cuidado declararemos Dayenu. Se o Senhor, com misericórdia, apenas nos resgatasse, mas não exercesse juízo contra os demônios do Egito, Dayenu. Se o Senhor apenas destruísse os seus deuses, mas não tivesse aberto o mar vermelho, Dayenu, 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 Dayenu. Se o Senhor apenas nos livrasse dos nossos inimigos, mas não nos tivesse dado o maná, Dayenu. Se o Senhor nos tivesse apenas nos guiado pelo deserto, mas não nos tivesse dado o Shabat, Dayenu. Se o Senhor nos tivesse dado apenas a Torá, mas não a terra de Canaã de Israel, Dayenu. Mas o santo, bendito seja ele, proveu todas essas bênçãos aos nossos ancestrais. Não só essas, mas muitas outras. Bendito seja tu, Deus, por teres em misericórdia suprido todas as nossas necessidades. Nos deste o Mashiach, Yeshua, o perdão dos pecados, vida abundante
e vida eterna, daieno. Amém? Muito bem, vocês estão indo muito bem, e agora nós já vamos chegar no final. E agora eu quero que você vai encerrar comigo fazendo um ato profético. Páscoa quer dizer passagem. Eu escolhi 13 itens que vai mexer com a sua vida e eu quero que você me ajude. Páscoa é passagem de uma posição de escravidão para uma de bênção, uma posição de maldição para outra de bênção. E nós precisamos disso porque nós vivemos aonde? No deserto. Olha que revelação interessante. Tanto a Páscoa Deus leva para o deserto, como o Shavuot também acontece no deserto. O que Deus está falando? O que Deus está falando? É no deserto que eu te levo, mas é lá que eu te trato. É lá que eu te qualifico. É lá que você vai ser qualificado. Uma coisa é nascer de novo, a outra coisa é ser liberto para servir. Por isso precisamos da Torá. E hoje de manhã, quem estava aí de manhã, deu uma grande revelação da gente ver sempre Pessa e Shavuot juntos, porque um complementa o outro. Se na Páscoa eu sou livre, em Shavuot eu sou liberto plenamente, não é verdade? E assim você vai ver, não é? Se você sai da prisão do Egito, em Shavuot você recebe a instrução, os dons, o ministério, não é? Para ser completo. E aí eu quero profetizar que na Páscoa saímos, vamos ler junto? Passamos da vida de escravidão no pecado para viver a liberdade de Yeshua. Leia comigo, da Páscoa nós passamos das doenças e enfermidades para a cura completa. Diga agora o nome da sua enfermidade. Na Páscoa, deixamos as doutrinas e religiões do mundo para experimentarmos um relacionamento verdadeiro com Deus. Irmãos, como eu já fui religioso, e hoje eu tenho medo até do que eu faço, para que não seja escravo de um judaísmo. Entendeu? Porque é religião. Fazer tradições é ótimo, mas se apegar a elas não é ótimo. Porque ela substitui aquilo. É muito mais fácil você fazer um sinal da cruz do que você vir no altar de Deus e colocar sua vida em arrependimento, não é verdade? É muito mais fácil levantar um cálice e beber, muito mais fácil fazer uma cerimônia de Páscoa do que realmente mudar, deixar o meu coração transformado. Na Páscoa vamos dizer, saímos do deserto, da miséria e pobreza, para uma vida de abundância e riqueza na terra de Canaã. Irmãos, a terra de Canaã é aqui. Não fique pensando em ir para o céu. Os crentes têm um tremendo erro. Jesus voltar amanhã para ir para o céu. Aceitar Jesus, levantar a mão para ir para o céu. Isso é um tremendo, uma frase incompleta que não é, ela é verdadeira. Um dia teremos a eternidade, mas após o milênio. Você vai ter que reinar 1000 anos aqui ainda, vai vir tribulação, você vai vencer a tribulação, não é? Você vai ser luz para o mundo, luz nas trevas. Depois vem Yeshua, reina com você os vencedores por 1000 anos, depois que nós teremos novos céus e novas terras. Então está longe, mas salvação é aqui e agora. Agora que eu tenho que vencer a pobreza, né? No céu não tem miséria, não tem pobreza, nem no milênio. Então agora que eu quero a minha Canaã. Saímos do fermento na Páscoa deste mundo para os asmos da sinceridade e da verdade do Evangelho de Yeshua. Vamos lá? Vamos lá, leia comigo. Na Páscoa, passamos de nossa ignorância para a sabedoria, conhecimento da fé que há em Yeshua. Fé com obras. Hoje de manhã eu estava falando, né, que essa fé, ela te dá força. E aí eu lembrei da física que força é a massa vezes a aceleração. Então eu tenho uma massa, 90 quilos. Então quando alguém me faz uma força, ele vai me acelerar. Assim é a fé. A fé quer te acelerar para onde? Para Ele. Para que você entenda as coisas dele, do reino dele. Você tem que correr acelerado para o encontro do Senhor, não é? E aí eu me lembrava da forma do trabalho. Trabalho, o que é? É a força vezes deslocamento. Então essa força que eu estou recebendo, que vence a minha massa, quando eu ando, eu realizo trabalho. Quando eu desloco, o que eu estou querendo dizer? Que todo mundo aqui hoje tem possibilidade de chegar um pouquinho mais para frente na sua fé.
não é verdade? Tirando a sua ignorância, tirando aquilo que está te obstruindo a sua cabeça, a sua mente. E um dos piores problemas que eu acho dos nós crentes é a nossa mente retrógrada. Quando não é religiosa, é retrógrada, porque não consegue entender, não consegue praticar a fé, não consegue enxergar o benefício da fé. Então a fé com obras, obra é ação. Na Páscoa, vamos ler, trocamos as lágrimas da tristeza e da vida em pecado pela alegria de uma vida plena, de uma liberdade plena. É isso que eu quero. Deus não está querendo judeus messiânicos, batistas, metodistas, presbiterianos, adventistas. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o nível da sua liberdade. Ele está preocupado com o nível dessa liberdade que você está alcançando. Se você estiver preso à religião, você está preso. Você não consegue decolar muito. Você pode saber tudo sobre a religião, mas será que você realmente é livre? Você é livre quando tudo você pode dominar. Aí você está em liberdade. Não é verdade? Você pode pôr aqui um prato de brigadeiros, e você fala, não como. Aí você realmente é liberto. Porque se você for escravo do açúcar, você não venceu o açúcar. Olha que nós estamos falando de coisas simples, não é verdade? Então esse é o grau de liberdade. E quando você é livre, você entende a mente divina e você é capaz de profetizar e falar. Vamos lá? Na Páscoa trocamos as ervas amargas pelas doçuras e consolações dadas a nós todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. E isso se acontece no deserto, isso acontece na tribulação, isso acontece no meio do problema. Você vê que as igrejas pregam o contrário, o crente não pode ter problema, não pode ter enfermidade. Eu conheço aí pessoas que eu conheço, que ligam para mim e falam, fulano morreu, mas não foi daquela doença, foi de outra coisa. Por quê? Para ele é vergonha assumir que um crente morre de doença. Mas eu quero te falar que o crente morre de doença mesmo. Espero que não seja a doença que vai te levar. Mas nós adoecemos porque Paulo fala que o nosso corpo se corrompe. Corrompe com o mundo jaz no maligno, ele te corrompe, você envelhece, os dentes caem. Vocês não estão acreditando, não? Cai dente, cai cabelo, cai outras coisas também. Tá certo? Mas a corrupção no grego não é corrupção de roubar. Corrupção no grego é envelhecer. Mas a palavra fala que o Espírito vivifica, ainda na velhice darão frutos. Estão vendo a diferença? Não é? Então, meu irmão, olha, é isso mesmo. Nós temos o Espírito Santo pelos dons de ministério que nos renova a nossa fé, e nós estamos lutando. Você luta contra o seu filho problemático, contra a sua filha problemática, você luta contra o seu chefe, você luta contra o seu vizinho. Quanta gente sofre com o vizinho, quantas pessoas mudam por causa de um vizinho maluco, perturbado, doido, não é? Irmãos, o mundo é assim. E Yeshua falou que ele ora ao Pai para não tirar do mundo, mas que você seja livre da tentação. E você é luz nas trevas. Então essa é a nossa vida, ser luz, não é? Não é ficar isento de problema. E outra coisa, Paulo fala, quando os problemas chegam, se alegra. Senhor, mas espera aí, já tem 4 meses essa doença. Eu não sei, mas Deus manda alegrar. É a tribulação. Eu vou me alegrar porque tudo coopera para o bem daquele que crê. E somente ele sabe aquilo que é. Eu não consigo entender por isso. Eu não consigo entender um pastor que dedicou a vida toda, como o reverendo Américo, meu amigo, né? E que sofreu tanto de saúde, fez tantas pontes safena, coitado daquele velho. Um homem santo de Deus, e sofreu tanto numa cama de hospital. Como eu explico isso? Eu não explico. E ele falava comigo, as suas orações é que me faz ainda respirar e vivo. Obrigado por tudo. Quer dizer, a gente não sabe os mistérios dessa vida. Só sei que você foi chamado e predestinado a passar, a receber todo santo dia a direção do Espírito Santo. Vamos dizer, na Páscoa trocamos o antigo trabalho penoso e pesado pela graça de Deus que nos abençoa e nos dá enquanto dormimos. Amém? Quem crê que pode receber enquanto dorme? Eu recebo. Eu recebo. Na Páscoa, trocamos a maldição que havia sobre nós por bênçãos que duram 1000 gerações. Ô irmão, eu estou sentindo isso. Quando eu tomei a decisão de me converter,
O Mateus tinha 12, o Lucas tinha 10 e o Tiago tinha 6. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esses meninos nasceram na palavra, não se desviaram do Evangelho. Todos hoje servem ao Senhor. Que coisa bonita. Eu vejo o meu neto, ele abraça aquela torá, uma torá de brinquedo, né, de veludo. Ele abraça e faz o cortejo, manda beijar, o irmão tem que beijar quando ele passa, não é? Eu fico vendo essa geração que nós vimos aqui cantando essas músicas, que coisa linda. Então nós temos que orar por essa geração, crer que 1000 bênçãos estão sobre nós, por aquele que serve ao Senhor, por aquele que realmente entregou a sua vida a Ele vai te abençoar. E finalmente, na Páscoa, vamos dizer, passamos do sistema religioso que escraviza o homem pela palavra viva, que nos qualifica como discípulos e servos de Yeshua. O mais importante não é ter religião, o mais importante não é ter uma congregação, uma igreja, o mais importante é testemunhar aquele que você segue. E você é seguidor de Yeshua, é nele que é o meu compromisso. Meu compromisso não está no judaísmo, meu compromisso não está no rito, meu compromisso está em seu padrão, alcançar a estatura do varão perfeito. Ele é o meu padrão, ele é o meu modelo que eu preciso alcançar. É isso que é a nossa fé, é isso que é a nossa pregação, é ser luz nas trevas. Eu estava lembrando, já contei isso aqui, né? Eu vivo ganhando fechada no trânsito, mas eu estou chegando à conclusão que eu não estou prestando atenção, que eu fico pensando em outra coisa, às vezes estou orando, não vejo, né? Às vezes passa um, me xinga, né? E eu quero abençoar aquele que me xingou, mas como é que eu vou abençoar? Baixar o vidro e gritar? Ele já passou, aí eu só faço assim para ele, né? Ou ele vai entender, ou estou dando extrema unção para ele, ou ele está sendo abençoado. Quer dizer, é uma maneira de dar um sinal que eu sou luz. Porque abaixar o vidro e gritar o mesmo palavrão que ele me gritou? Passamos do sistema religioso para a palavra viva. Ô, irmãos, eu quero que essa Páscoa... Você está me ouvindo para encerrar? Olha para mim. Você vai comer agora um arroz com cordeiro. Diga amém. Eu acho que você vai pagar, viu? Não é de graça, não. Mas olha, eu vou lhe falar uma coisa. Nós somos muito religiosos. Você já viu que o religioso julga o outro, fala mal do outro. Tudo é religião. O sujeito que é guiado pelo Espírito, é como a palavra fala, ele não sabe para onde vai, ele está ali servindo ao Senhor. For a vontade dele, eu quero. Vocês já perceberam que os crentes falam demais? Olha, tem hora que eu quero fazer o que São Francisco de Assis mandou fazer. Ele foi um santo católico, mas ele foi santo. Leia a vida dele para você ver. Eu não estou defendendo o catolicismo, estou defendendo o estilo de vida dele. Ele falava, o dia que você for pregar o evangelho, não fale, mostre. Eu queria que isso fosse da minha vida. Não precisa ter um folheto, não precisa ter um convite, mostre. É o que eu tenho tentado fazer com a comunidade judaica. Mostrar. Mostro amor, tolerância, paciência, convido, ouço. Tem um judeu aqui que está sempre nos nossos eventos e fala, eu gosto do Marcelo porque ele não prega para mim e nem me converte à religião dele. Eu falei, você que pensa, você já está mais crente do que eu. Eu brinco com ele. Mas então a gente tem que ser mais natural. Não ser aquele homem religioso, aquela mulher religiosa, que o dedo é desse tamanho, sempre apontando, julgando as pessoas. Nós temos que dar o nosso testemunho. Isso que é Páscoa. A Páscoa me educa, ela me mostra um nível que eu ainda não cheguei. Por isso eu faço essas coisas aqui. Não é pelo que você sabe, é pelo que você pratica, pelo que você vive. E finalmente, para encerrar, trocamos a condenação eterna pela vida eterna. Oh, irmãos, que legal. Isso é tudo. Antes de Yeshua eu estava condenado ao fogo do inferno, ao juízo eterno, e eu não vou passar nessa prova. Se eu não entrar pela graça, na hora do julgamento, eu tomo bomba. Eu não quero confiar. Eu vou confiar na graça e na minha fé. Porque aquele que está em Cristo passará da morte para a vida. E não entrará em julgamento. O irmão, se for entrar em julgamento, não vai por esse caminho, não. Então, eu tenho que sair da condenação eterna, entrar na vida eterna, e essa vida eterna é para os vitoriosos. Os crentes não entendem isso. Acho que todo crente que levantou a mão, ele está salvo. Quem dera que isso fosse verdade.
Salvação é um processo, é cada dia, é cada Páscoa. Por isso eu celebro a Páscoa, para estar melhor, cada dia melhor. Cada dia eu estou buscando a estatura do varão perfeito, buscando a imagem do meu querido príncipe da paz, o Sar Shalom, o Rei dos Reis, o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Hag Pessa Samea.